Esta história se passa há aproximadamente 800 anos atrás, numa pequena cidade chamada Assis, na Itália. É muito interessante dizer que nessa cidade pequenina, se vocês pensarem em 800 anos, são muitos os costumes diferentes da atualidade, e um desses costumes é que naquele tempo, se um pai tivesse várias filhas, todas mulheres, só poderia casar a segunda filha se a primeira casasse, a terceira filha se a primeira e a segunda se casassem. Quer dizer, na realidade havia necessidade de seguir-se essa ordem. E havia um pai rico, muito poderoso, uma pessoa muito importante nessa cidade de Assis, e ele tinha várias filhas. A mais velha era Clara. Então, automaticamente, Clara teria que ser a primeira a se casar. Nossa, aquilo já eram os preparativos, porque ainda mais se era uma família rica, quem tinha que escolher o noivo era a família. E ela, além do pai rico, tinha um tio todo poderoso, que queria unir a família deles a uma outra família poderosa da época. Só que Clara estava se aproximando dos 18 anos. Mas alguns anos atrás, quando ainda era menina, foi preciso ficar numa outra cidade, junto com a mãe e as irmãs, porque era um período de guerra naquele lugar. E quando ela volta, que ela está voltando para Assis, ela depara com um jovem chamado Francisco. Esse Francisco tinha sido alguém muito rico, pai mercador, e um dia ele abandonou aquilo tudo, passou a vestir uma roupa, quase que a roupa feita para nós hoje de saco de mantimentos, saco de estopa, e ele passou a ter a vida mais simples do mundo. Ele passou a cuidar dos leprosos da época, dos pobres, vivia entre eles e tinha do seu dia momentos de grandes louvores a Deus. E Clara se encantou com aquilo. E então, quando todo mundo falava do casamento, Clara pensava em fazer aquilo que Francisco fazia. E aquilo foi incomodando seu coração. E jamais uma moça poderia sair sozinha. E um dia ela conseguiu sair daquela toda vigilância da família e com uma amiga foi até Francisco para pedir para ele um conselho. E nesse conselho ela teve a certeza que o que ela queria para a vida dela era uma vida de pobreza, de simplicidade, de cuidar dos mais necessitados. E uma noite, naquela noite que ela escolheu e marcou com Francisco, ela foi até ele, onde ele e os companheiros viviam naquela simplicidade. Ali ele corta os cabelos dela, loiros, bem compridos, e ali ela faz os votos dela de pobreza e de trabalho junto a Deus. E ela começa ali uma vida voltada totalmente ao serviço dos mais pobres. Tudo aconteceu. O pai não admitiu, a família fez tudo, tentaram tirar ela daquele lugar onde ela estava a cavalo, fizeram tudo, mas nada mudou. Nada mudou porque a sua determinação, a sua fé em Deus foi maior ainda. Clara assim seguiu, orientada por Francisco, ela foi seguindo sua vida ali e muitas moças foram se aproximando dela, muitas moças passaram a ter a vida que ela tinha, cujo traje também era muito parecido que o de Francisco. E naquela cidade de Assis, ela serve a pobreza, ela serve a Deus, ela serve todas as criaturas e ali constrói-se uma vida onde a paz viveu ao seu lado até enquanto vida ela teve. Assim são os heróis da fé, aqueles que lutam, batalham, perseveram num caminho que na realidade nada mais é do que o caminho de Deus.